Então tá, gente, é um prazer, tá? Hoje à noite nós recebemos o Saulo que é nosso egresso da psicologia, né, Saulo? É um Sim. prazer te ter aqui, eu muito me orgulho de ter sido tua professora e ver o profissional que tu te tornou, né? E hoje nós somos amigos, né? Que é bacana assim quando é aluno e depois, né? Na vida a gente se torna amigos e ver a tua caminhada. O Saulo foi diretor do DA, né, Saulo? Teve Aham. É uma, uma bagunça. e fez um trabalho muito bonito à frente do DA, e hoje ele está aqui para conversar com a gente, né? E ele vai apresentar a primeira palestra e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Como a gente sempre faz em aula, tá bom, pessoal? Saulo, tudo contigo, querido. Se quiser falar mais um pouco do teu currículo, acho que é importante, sempre deixa para o palestrante falar, que tem mais propriedade, tá? Tá. Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né, Clarice, pela confiança. É muito legal, né, receber um convite de uma ex-professora, né, de uma professora tão querida, né. Acho que foi uma das que fizeram o diferencial de verdade na época da minha graduação. Clarice, tu me pediu para me falar sobre a minha formação. Bom, eu me formei lá na Urcamp, né, como tu já falaste. Fiz a graduação em psicologia na Urcamp, concluí em 2015, dezembro de 2015. E depois eu fiz duas especializações, uma em teoria cognitivo-comportamental, muito voltada para a minha prática clínica, né, que eu sou psicólogo clínico, e utilizo essencialmente essa abordagem, né, a abordagem cognitivo-comportamental. E mais recentemente eu fiz uma especialização na Unipampa em Educação e Diversidade Cultural, concluí em 2018, 2019, aliás. Então, basicamente essa é a minha formação até aqui. Essas as duas especializações que eu realizei. Eu acho que seria isso, né? Eu trabalho também com avaliação psicológica, trabalhei por 2 anos no Fórum de Bagé, não no Fórum, né? Trabalhei de maneira terceirizada para o fórum, né, realizando avaliações para a vara da infância e juventude, avaliações essencialmente para processo de habilitação para adoção e em menor número para situações de violência infantil, né, de situações de vulnerabilidade infantil. Tá, tá bom. Como a Clarice já falou, eu trouxe alguns slides que eu acho que a Clarice vai colocar ali, que tem alguns tópicos iniciais. Já queres que eu já coloque? Isso, se tu quiser, pode colocar, que daí eu vou. Os slides que eu trouxe são curtinhos, são bem enxutos, não é só com os tópicos, porque como o tema, né, os temas que a gente vai conversar hoje, eles, eles trazem, né, vários conceitos, várias palavras, vários termos, né? Então, eu acho que até para ficar de um modo mais ilustrado, né, de mais fácil entendimento, então eu acho que visualizando assim nos slides talvez ajude um pouquinho nesse sentido. Então, um slide inicial para a gente fazer uma introdução sobre esses conceitos, né? Daí depois a gente segue conversando de uma maneira mais aberta, né? Mais informal, que eu acho que é que agrega mais também, né? Flui melhor, tá bom? Daí eu vou esperar a Clarice colocar ali os slides e a gente. Já apareceu aí? Está vendo? Para mim não, mas talvez tenha aparecido e eu não vi, porque Tá, eu já está tenho. aparecendo, Saulo. Ai, Deixa eu peraí, ver aqui. peraí que eu vou ter que sair um pouquinho. Peraí. Tem gente entrando. Peraí. Tá. Bom, eu não sei, como eu estou usando pela primeira vez, eu não sei onde que eu vejo, mas é aqui na mesma lista dos participantes? Tá aparecendo para vocês, meninos? Sim, professora. Sim, Tá, eu nunca uso no celular. No celular, como é que a gente vê a apresentação? Vocês que têm mais experiência que eu, me ajudem. no celular é mais difícil, tem que ser na tela, numa das telas que está no meio. Tá, eu já testei, quando eu testei para aprender a usar, eu testei no celular e testei uma apresentação do slide, eu consegui, só que agora não está aparecendo para mim. Vê se Deixa tem os eu ver aqui. pontinhos no canto da tua tela para ver se aparece a visualização.
Tá, não, daí aparece compartilhar tela, mensagens, não. Deixa eu ver na lista aqui. Fica na mesma categoria dos participantes. Talvez não esteja aparecendo porque não tem som. Então, se tu procurar ali nos participantes, vai aparecer, porque pra mim, pelo menos, Ah, aparece. eu acho na Clarice, talvez. Sim, né? Clarice Esmério, apresentação. Tá, só um minutinho que eu tô procurando aqui. É que essa turma é ótima. Aí tu clica e fica maior. Gente, só um pouquinho de paciência que a pessoa nunca usou o Google Meet. Se preocupa, Mas eu eles têm paciência comigo, então não. Olha, vamos ver. Não. Tem 3 Clarices aqui, então não deve ser. Deixa eu ver que É a apresentação. Para mim não diz, só tem o teu nome. Clarice Esmério. Tem o que é Claismério, que é porque eu botei no outro para mim e poder acompanhar. Não tá aparecendo para mim, Clarice. Mas assim, ó, se a gente pode fazer assim para a gente não perder tanto tempo, só para mim indo pela ordem, alguém, o pessoal tá vendo, né? Então, alguém que tá vendo vai lendo os tópicos para mim e eu vou fazendo dessa forma, pode ser? Tá, eu leio para ti, Saulo. Pode Isso. deixar. Tá, Daí, então vamos lá. deixa eu só voltar para o teu rosto aqui que eu sei. Tá, agora sim. Deu. Tá, então tu coloca no teu slide a primeira coisa, o que é gênero, né? E aí tu coloca gênero biológico e identidade de gênero. Isso. A proposta, né, para a gente conversar aqui hoje, né, é para a gente falar um pouquinho sobre identidade de gênero, né? E para a gente falar de identidade de gênero, é importante a gente entender, né, o que vem antes da identidade de gênero, né? Ou fazer essa diferenciação entre identidade de gênero e gênero biológico, porque na verdade a identidade de gênero ela vem depois do gênero biológico, né? O que é o gênero biológico então, né? Ou o sexo biológico, né? Dependendo de como a gente prefira, né? Dependendo da referência. O gênero biológico, então, ele basicamente ele diz respeito ao sexo masculino, ao gênero masculino e ao gênero feminino, né? Isso que a gente esse é o mais simples e o que mais simples que a gente sabe quando a gente fala sobre gênero, né? Sobre sexualidade, a gente sabe que existe homem e mulher e historicamente, né? Todas as questões de gênero elas foram construídas, né? E muito embasadas nessa dualidade básica, nessa dualidade biológica, do gênero biológico, gênero masculino e gênero feminino, né? Então, basicamente, aqui na sala hoje, né, tem várias pessoas do gênero feminino e várias pessoas do gênero masculino, creio eu. Não abri ali para olhar todos, mas, né, nessa divisão. Então, esse seria o gênero biológico, né? E o gênero biológico está muito relacionado, né? Está relacionado àquelas questões que a gente estudou lá né, na época da minha graduação, eu estudei na disciplina de genética, eu acho, e na escola a gente estuda bastante em ciências, em biologia, né? As questões sobre os cromossomos, né? Cromossomo XX, cromossomo feminino, né? E cromossomo XY, cromossomo masculino, né? E quando a gente fala sobre essa diferenciação biológica, né? Essa divisão biológica do gênero, né? É importante a gente também considerar algumas especificidades que nos dizem que nós não somos que essas marcações elas não são tão marcadas e delimitadas como a gente pensa entre homem e mulher, porque por exemplo eu coloquei no slide, não sei se é isso que está aparecendo aí, né, que fala sobre que está destacado nos cromossomos, que no cromossomo, no sexo masculino também em alguns tecidos, né, do sexo masculino são encontrados cromossomos femininos, cromossomos XX, né, e em alguns tecidos do sexo feminino da mesma forma, né, são encontrados, né, são identificados alguns cromossomos XY, né, do sexo masculino. Então, as coisas elas não são muito tão bem demarcadas, né, como a cultura, né, como o sociocultural, né, o social e a cultura nos diz há tanto tempo que é. Começando por aí, né? Começando já por aí, pela questão biológica, não há essas questões tão demarcadas. Um outro exemplo que a gente pode utilizar nesse sentido, né, para a gente ilustrar, é a questão, né,
do hormônio sexual masculino, né? Que é qual, né? Testosterona, né? Que é o que predomina, né, no sexo masculino. E o hormônio sexual feminino é o estrogênio, né? Que predomina no sexo feminino, né? Porém, tanto os homens quanto as mulheres, né, possuem, tanto nós homens quanto vocês mulheres, né, nós possuímos os dois tipos de hormônios. Só que o homem possui, em um nível mais elevado, né, o hormônio a testosterona, e a mulher o hormônio feminino, né, o estrogênio. E isso, né, acaba fazendo com que existam algumas diferenciações, né, biológicas, físicas, né, no nosso corpo e nas nossas características biológicas, né? Tá. Então essa é a diferenciação biológica, né? O gênero biológico, gênero feminino e gênero masculino, por conta de todas essas questões que eu mencionei e muitas outras, né? Que não é o foco que a gente deve aprofundar e eu nem teria propriedade para me aprofundar nesse sentido. Mas tá bom. Então tá, gênero biológico ou sexo biológico, fica claro para vocês então? Eu vou passar então para a identidade de gênero, né, que é o que mais nos importa aqui. Identidade de gênero, né, como que com qual gênero, né, com qual desses dois gêneros biológicos eu me percebo, né, eu me identifico. Eu não sei em qual slide está aí, mas a Clarice pode passar para mim para o seguinte, eu acho. O seguinte é o do gênero biológico. Já passei. Tá. Aí eu acho, identidade de gênero, né? Eu acho que fala, já menciono aí cisgênero, transgênero, é isso? Né? Então, Isso. pessoal, é isso, né? Tá. Identidade de gênero, para a gente entender então o que significa, né? O que é identidade de gênero? A forma como eu me identifico, como eu me relaciono, né, com o gênero biológico. Se eu sou homem, o meu sexo biológico é masculino, e eu me percebo, me identifico com a identidade, com o gênero masculino, né? Então eu sou um homem cisgênero, né? Eu sou um homem, né? Sou do sexo masculino e me identifico, né? A minha identidade de gênero é com o sexo masculino, né? Isso não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com qualquer outra questão. Isso tem a ver com como eu me percebo, como eu me identifico. Eu me identifico como homem, como uma pessoa do sexo masculino, e essa minha identificação ela coincide com o meu gênero biológico, né? O meu gênero biológico é o gênero masculino. Então eu sou cisgênero, né? A minha identificação de gênero ela coincide com o meu gênero biológico. Agora, se a minha identificação de gênero ela não coincide com o meu gênero biológico, ela coincide com o gênero oposto, então eu sou transgênero, né? Eu, homem, meu gênero biológico é masculino. Sou homem, sou do gênero masculino, biologicamente falando, porém a minha identificação de gênero é com o sexo oposto, com o sexo feminino. Então eu sou transgênero, né? Isso não coincide, o meu gênero biológico não coincide com a minha identificação de gênero. Ou vice-versa, né? Ou uma menina, uma mulher, né? Uma pessoa do gênero feminino que não se identifica com o seu gênero biológico, né? Ela se identifica com o gênero oposto. Então, ela é uma mulher com o gênero biológico feminino que se identifica com o gênero feminino. Ela é uma mulher transgênero. Fica claro para vocês até aí? A forma como eu estou passando está claro ou Pessoal? tá confuso? Sim, tá claro. Sim. Sim. Beleza. Então tá, tem alguma coisa no slide aí? Eu fiz esses tópicos porque geralmente eu esqueço alguma coisa que depois eu lembro que seria importante falar. Então... agora que eu botei, desculpa, eu estava aqui aceitando, e aí eu coloquei, tu falou de cisgênero, transgênero, crossdress e drag queen. Tá, então, ali embaixo eu dei uma separadinha na lista ali, né, crossdresser e drag queen não tá coladinho na lista dos tipos de identidade de gênero, né? Porque eles não são entendidos exatamente como identidades, como tipos de identidades de gênero. Eles são entendidos talvez como subtipos. Isso não é muito claro. Se a gente for buscar referências, né, científicas sobre isso,
algumas vão ir no caminho semelhante, outras vão se opor um pouco, porque nessas duas especificidades, crossdresser e drag queen, isso não está entendido de maneira concisa, efetiva, que diz respeito à identidade de gênero. E muito provavelmente não, isso são subtipos, né? Por exemplo, né, o crossdresser, né, é um homem ou uma mulher, né, que se mostra que gosta, né? Que gosta é uma palavra muito simplista, né? Mas que tem essa necessidade ou se sente confortável, tem essa demanda por se mostrar com características do sexo oposto, né? Um homem que, a grosso modo dizendo, né, que se veste com trajes que são mais comumente utilizados por mulheres, por exemplo, né? Eu, homem que gosto de usar vestido, eu gosto de usar saia. Tem culturas que homens usam saia e não necessariamente são homens cross-dresser, né? Eu sei. Mas estou falando de um modo geral, né? Então, eu, homem, eu gosto de usar roupas e acessórios femininos. Mas isso não altera na minha orientação sexual. Nem por isso não quer dizer que eu me interesso por homens, afetivamente ou sexualmente. A minha orientação ela é heterossexual, por exemplo, porém eu tenho essa demanda por utilizar, né, por trazer para o meu, né, para a minha construção estética, e não somente estética, mas principalmente essas referências, né, essas características do sexo oposto. E poderia ser o contrário também, poderia ser a mulher, né, que tem essas características, porém não necessariamente, né, um crossdresser ele tem uma orientação sexual homoafetiva ou homossexual, por exemplo. Fica claro para vocês, então, o que seria um crossdresser? Eu consegui explicar de maneira mais ou menos clara? Sim. Tá. Já o drag queen é uma manifestação entendida muito mais como uma manifestação artística, né? Mas também, geralmente, né, não de modo incomum, o drag queen geralmente ele tem uma base, né, não para essa manifestação artística, mas ele tem uma base de orientação homoafetiva. Mas isso não é uma regra também, né pessoal? Não estou falando como uma regra. Mas o drag queen, então, é aquela pessoa que se veste, né, é o homem, aliás, né, o drag queen, esse termo refere ao homem que se veste como mulher, né, que, como a gente fala no senso comum, né, e ouve no senso comum, se monta como mulher, né, e inclusive faz alterações induzidas até mesmo na sua fala, né, para buscar uma característica na fala de maior feminilidade, por exemplo. Isso está muito atrelado a uma condição artística, né? Tanto que os drag queens, eles, na grande maioria dos casos, sempre, aliás, né, isso está relacionado a uma manifestação artística. Então, drag queen seria isso. Também não está necessariamente relacionado a uma condição de orientação, mas, né, de modo muito solto falando, não estou falando estatisticamente, porque eu não teria esses dados estatísticos para falar dessa forma, mas, diferentemente do crossdresser, né, que tem essa relação tá menos, né, ou não está necessariamente atrelado à orientação, né, o drag queen está mais atrelado, geralmente está mais atrelado a uma orientação homossexual, mas é uma manifestação muito mais artística. Então, crossdresser e drag queen, eles estão, a gente poderia dizer, estão dentro de um grupo de subtipos de identidades de gênero, né? Porque geralmente esses dois perfis, eles possuem uma identidade de gênero que está acima dessas características, desses perfis que eu descrevi, né? Então a gente poderia entender que são subtipos, tá? Se ficou claro para vocês até aqui, daí eu vou pedir que a Clarice passe o slide, mas se não ficou claro, me perguntem, me falem. Se eu estiver falando rápido, muito baixo, né, me falem também. Não, está bem claro. Tranquilo. Agora, as identidades de gênero não binárias, androgenia e gênero fluido. Tá, não binárias, tá. Identidade de... Quando a gente fala sobre identidade de gênero, ó, a gente está fazendo uma triagem, né? A gente está fazendo uma triagem, então. A gente começou falando sobre gênero biológico, né? Homem e mulher, gênero masculino e gênero feminino, que é o que
hoje, né, e daí eu diria infelizmente, daí daqui a pouco mais a gente fala por quê, né, infelizmente, e vocês devem saber, mas hoje ainda, infelizmente, né, as manifestações de ordem sexual, de ordem de orientação, de ordem de, né, elas são muito baseadas e muito presas a esse modelo binário do gênero biológico, homem e mulher, né? Coisa de homem, coisa de mulher, né? O gênero masculino e feminino. Tudo que ultrapassa, que transcende esse modelo biológico, essa dualidade biológica, né? Culturalmente, por muito tempo e hoje ainda, eu acho que de uma maneira mais sutil, talvez, cada vez mais sutil do que, e nem tanto, né? Mas mais sutil do que há algum tempo atrás, mas ainda tudo que transcende, tudo que ultrapassa essa dualidade biológica, né? Soou por muito tempo como até mesmo uma aberração, né? Como algo bizarro, como algo que vai na contramão do que é natural, do que é entendido como aceitável e natural. Mas tá, isso é uma questão para a gente falar daqui a pouco. Mas então tá, eu estava falando sobre essa triagem, né, que a gente, não tirei as notificações aqui do WhatsApp, fica chegando, incomodando. Sobre essa triagem, né, gênero biológico, homem e mulher, gênero masculino e gênero feminino, que vem antes da identidade de gênero. A identidade de gênero diz respeito, então, à forma, com qual gênero eu me identifico, né? Com qual desses dois gêneros eu me identifico. E a identidade de gênero, ela pode ser binária ou não binária, né? A minha característica pode ser binária ou não binária. E daí tem formas de identidade de gêneros, né, que se dividem nesses dois grupos, né? No grupo binário ou no grupo não binário, né? O que é binário e não binário, né? Binário, como já diz o próprio nome, né? É aquele que ou a minha identidade está ligada a um gênero ou ao outro, desses dois gêneros biológicos, né? Ou sou homem ou sou mulher, ou sou do gênero masculino, me identifico como do gênero masculino ou me identifico como do gênero feminino. Então, eu sou binário, né? Eu tenho uma identidade de gênero tal e eu sou binário, né? É a identidade de gênero binária, porque a minha identidade de gênero ela está vinculada ou ao gênero masculino ou ao gênero feminino, a um desses dois. Por isso a binariedade. Já o modelo não binário são aquelas identidades de gênero que não necessariamente estão atreladas ou diretamente relacionadas a esses dois gêneros biológicos, ao gênero masculino e ao gênero feminino, né? E daí, para muitas pessoas, isso pode parecer talvez estranho, soar estranho, né? Ou soar um pouco bizarro, né? Porque, na verdade, tudo que é novo para a gente, né? Em um primeiro, principalmente quando se tem um modelo que é tão reforçado e entendido como ok, isso soa como estranho e assusta em um primeiro momento, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre essas questões, né? Mas o que seria o gênero não binário, né? Que eu acho que é isso o slide que está aparecendo aí, o primeiro, né? O modelo não binário, aliás, da identidade de gênero, né? É aqueles modelos onde não necessariamente, como eu falei, a identidade de gênero está relacionada diretamente, de modo direto, né, diretivo, a um dos gêneros, ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Eu acho que aí eu coloquei o gênero fluido e a androgenia, né, o gênero andrógeno. Não sei se tem mais... Eu coloquei mais algum, eu acho que são esses, né? Não tem. Não, são esses que eu colocaram. Tá. Então, a androgenia, né? A androgenia, ela é um modelo não binário, por quê? Porque a pessoa andrógena, ela não está vinculada especificamente nem ao sexo masculino, nem ao gênero biológico masculino e nem ao gênero biológico feminino. Ela possui características de ambos, né? Ela possui características tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino, perdão. Então, essa pessoa é a pessoa andrógena, ou seja, ela não tem essa identidade de gênero bem definida, nem direcionada para um gênero biológico, nem direcionada para outro gênero biológico. Então, essa é a androgenia. Não há uma definição. Fica claro até aí, então, né? Já o gênero fluido, há uma definição, as coisas são definidas, porém, é um perfil onde esse gênero ele flui, transita e se alterna de tempos em tempos.
eu, tendo uma identidade de gênero fluida, né, eu posso, em um período da minha vida, ter a minha identidade de gênero muito relacionada e associada ao gênero masculino, e isso acaba determinando, né, das coisas mais simples e superficiais, como a forma como me visto, até as questões mais subjetivas, né? E em outros tempos, em outros períodos de vida, eu posso ter a minha identidade de gênero muito atrelada e relacionada ao gênero feminino, né? Então, porém, é muito bem definido quando isso está acontecendo. Não há essa conjunção dos dois gêneros de maneira indefinida, onde nenhum fica totalmente definido, como acontece no modelo não binário da androgenia. No modelo não binário do gênero fluido, as coisas são definidas, os gêneros são definidos no tempo em que eles estão, vamos falar assim, em que eles estão vigentes, né? Estão mais vigentes, porque de tempos em tempos esse gênero, como já diz o nome, fluido, né, ele se alterna. Então, essa é a diferença entre gênero fluido e androgenia. E então, como vocês veem, né, tanto um quanto o outro são gêneros não binários. Por quê? Porque eles não estão presos a um modelo, né? Um tá flutuando, transitando entre os dois modelos, não está preso a nenhum. E o outro, ele até fica por um período preso ou atrelado a um gênero, mas ele se alterna em outro momento de vida, ele se alterna e se prende ou se atrela a outro gênero, né, a outro gênero biológico. Então essa é a diferença entre os dois. Esses dois são gêneros não binários. Fica claro até aqui para vocês? Sim. Agora é o slide da orientação sexual. Homossexualidade, bissexualidade, pansexual, assexual e heterossexual. Tá. Tá bom. Eu tinha uma coisa que eu ia falar, agora escapou, tá? Não tem problema. Pessoal, então falando agora sobre orientação sexual, né? Eu coloquei uma lista aí das orientações, né? Dos tipos de orientações sexuais. Qual que é a primeira que eu coloquei? Eu acho que é a homossexualidade. Homossexual. Tá. Eu acho que isso é mais fácil, né, de entendimento, porque é o que a gente é o que se fala mais, é o que se tem um conhecimento mais amplo, né, sobre essas questões de orientação. E muito importante, né, um dado que parece simples, que talvez a gente não precisaria, mas está falando sobre isso hoje, mas ainda a gente sabe que precisa, né? Volta e meia a gente tem reforços negativos que nos dizem que a gente precisa falar sobre essas coisas simples, como por exemplo, né, que a gente não está falando de opção, né? A gente não está falando de opção sexual, né? A gente não está falando de uma lista onde eu vou olhar essa lista e vou escolher. Hoje eu quero ser isso, né? Mas eu tenho uma lista de possibilidades de algo que eu posso ser e aproveitar, experimentar ao longo da vida, né? Não é uma questão de opção, né? E essa lista que está aí, pessoal, né, ela não é um menu para a gente optar, né, para a gente escolher. Essa lista ela refere a orientações, ou seja, são questões que não têm cunho opcional, são questões de orientação sexual mesmo. Então isso parece óbvio, mas é importante, né, a gente sempre destacar, porque cada vez mais o óbvio tem que ser dito e destacado, né, nesses tempos de hoje. Tá, mas ali nas orientações, então tem a primeira que é a orientação sexual homossexual, né? Ou seja, quando o indivíduo ele tem atração emocional ou física, né? Ou atração física, sexual ou emocional, afetiva, por pessoas do mesmo sexo, né? É o homem que se interessa sexualmente ou afetivamente por homens, ou a mulher que se interessa sexualmente ou afetivamente por mulheres, né? Isso é o mais comum, né? A gente sabe, mas para a gente repassar é igual. E depois da homossexualidade, eu acho que deve ter aí bissexualidade, talvez, Isso, ou bissexualidade. bissexualidade, tá. O que é, então, a orientação sexual bissexual, né? É aquele indivíduo que tem eu homem, né? A minha identidade de gênero, no meu gênero biológico masculino, a minha identidade de gênero é
ser homem, né? E é masculina. E a minha orientação sexual, né, me faz ter interesse, né, ter atração sexual e afetiva por homens e também ter atração sexual e afetiva por mulheres. Ou seja, né, eu tenho um interesse, eu tenho uma possibilidade de atração, né, sexual ou afetiva bissexual por qualquer um dos sexos, né, biológicos, tanto pelo sexo feminino quanto pelo sexo masculino. Tá. E depois eu Pansexual. Tá. Pansexual é aquela identidade, aquela orientação sexual, aliás, que desenvolve ou pode desenvolver atração tanto afetiva quanto sexual, né, física, pelas várias identidades de gênero, né? Pelas várias identidades de gênero que não se restringem somente às identidades básicas e entendidas lá naquele modelo, né, defasado e ultrapassado como ser homem ou como ser mulher. A identidade pansexual é aquela identidade que pode se interessar afetivamente pelas várias identidades de gênero, a orientação sexual, pansexual, aliás, a identidade, né? É aquela na qual o indivíduo pode se interessar por identidades de gênero diferentes, né? Pela identidade transexual, pela identidade bissexual, pela identidade homossexual, pela orientação homossexual, pela orientação heterossexual, né? Então essa orientação é aquela que pode se interessar por qualquer uma das outras orientações e identidades. Tá. Depois deve ter heterossexualidade, né, Clarice? É assexual e depois heterossexual. Finaliza com hétero. Tá. Bom, assexual é aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele perfil que não tem interesse. Isso está muito atrelado à questão sexual mesmo, né? Porque o assexual, e também tem estudos, né, embasamentos científicos que têm estudado muito para entender uma peculiaridade do assexual, porque ele afetivamente ele consegue muitas vezes se relacionar, se conectar e se interessar por outras pessoas, né? Ou seja, a atração afetiva, né, ou emocional, ela existe muitas vezes no perfil assexual. Porém, a atração física, a atração sexual mesmo, né, ela é inexistente. É aquele perfil onde o indivíduo ele não tem interesse sexual por nenhum outro perfil. Por isso, assexual, né, uma pessoa que como a gente fala, né, assexuada. E o último modelo de orientação sexual, né, a heterossexualidade. Essa eu acho que é a mais difícil. Vocês saberiam o que é ser heterossexual? Tô brincando. A heterossexualidade talvez não, né? É a orientação sexual que por muito tempo foi, que hoje ainda é entendida como a orientação sexual ok e vigente e hegemônica. E sim, ela é uma orientação sexual ok, né? Mas assim como qualquer uma das outras, né? Qualquer uma das outras orientações. A orientação heterossexual é aquela onde o indivíduo, né? O indivíduo tem atração física ou emocional, afetiva, por pessoas do sexo oposto. O homem que se interessa por mulheres ou a mulher que se interessa por homens, né? Por pessoas do gênero masculino. Então essas são as orientações. E eu estava pensando aqui se teria algum outro conceito, mas eu acho que não. E depois dessas orientações, das orientações sexuais, né, Clarice, tem, eu acho, alguns aspectos, né, que eu coloquei aí, daí sim para a gente o atravessamento socioculturais nas questões de gêneros. Isso, tá. Aí então, começa pessoal, com o sexismo. Isso, tá. Então, pessoal, até aqui, né, eu trouxe esses conceitos, esses termos, porque realmente, né, são vários e são palavras muitas não muito fáceis de serem até mesmo gravadas, né? E ok, a gente não tem a obrigação de nascer, né, conhecendo todas essas palavras e nascer, né, como eu sempre digo, né, a gente não tem a obrigação de nascer desconstruídos, né, numa sociedade tão engessada, né? Mas é extremamente importante que a gente tenha essa disponibilidade de se desconstruir, né? Então eu trouxe em formato desses slides que a Clarice passou aí para vocês,
esses conceitos iniciais para a gente ter uma noção, né, para se situar de maneira mais geral sobre esses conceitos, sobre o que é cada coisa, né, em cada um desses grupos, né? Porque a gente ouve toda hora se falar sobre tanta coisa, né? E, e daí não é comum eu escutar pessoas dizendo que se confundem, que não sabem nem o que é, que é um monte de palavra nova que inventaram para confundir, por que não simplificam e etc, etc, né? E não, na verdade não é um monte de novas palavras e termos para confundir, né? Todas têm uma razão e explicam, né, um modo de ser e estar no mundo, né? Assim como aquelas que a gente mais conhece, que são mais, entre aspas, comuns, né? Na verdade não deveria ser assim, mas que no caso é a heterossexualidade, por exemplo, né? Essa a gente conhece, a gente sabe, né, o que é com muita facilidade e a gente aceita com muita facilidade. Porque tá, a gente deve aceitar mesmo, não tem nenhum problema nisso, né? A questão é como a gente se relaciona com as outras variações, né, em termos de gênero, orientação e identidade. Mas tá bem, daí nesse slide que está aparecendo aí, eu coloquei, até para a gente começar a falar daí de maneira mais solta e não ficar acompanhando os slides, né? Eu coloquei algumas questões assim que, quando a gente pensa em gênero e sexualidade, e orientação, e identidade, né? Automaticamente, para mim, né? Pelo menos, automaticamente se relaciona com algumas questões que são fundamentais e que determinam muito sobre como as coisas acontecem nessa seara, né, do gênero e da sexualidade. E daí eu coloquei algumas delas aí. Eu usei a palavra, né, atravessamentos, né, atravessamentos socioculturais ou culturais, não sei, nas questões de gênero, né. Então tá. O primeiro que tá aí, né, Clarice, é sexismo que tu falou, né? Sexismo, Tá, só para mim, pela ordem também. O que é, né, o que significa o termo sexismo, né, e o que ele nos diz, né, pessoal? Sexismo é aquela coisa, assim, ó, aquela coisa de quando eu estava na terceira série, eu, eu não sabia jogar futebol. Hoje eu gosto muito de futebol, mas de olhar, porque eu sou péssimo jogando, né? Mas eu gosto de assistir futebol hoje, acompanho meu time, o Grêmio, né, o melhor do Sul. Tô brincando. Mas na terceira série eu detestava futebol porque eu não sabia jogar, né? E a maioria dos meus colegas, dos meninos, dos guris, sabiam jogar, né? Ou gostavam e isso tornava ser mais fácil saber. E, e era um momento muito difícil do período da aula, né? Porque daí eu acabava não jogando, né? E teria que ir para o SOI, para, sei lá, para algum lugar lá da escola fazer um trabalho escrito, né, para compensar aquilo. Mas esse era o menor dos problemas, né? A questão é que sempre vinham referências pejorativas em relação a isso, né? Aquelas coisas, né, que a gente sabe que acontecem, né? E hoje ainda acredito que aconteça, e isso faz parte da dinâmica escolar, infelizmente, mas é. E eu recebia sempre a referência de que, viadinho, boiola, bichinho, não sei o quê, bababá, sei lá, tanta coisa que se usa, né, em termos dessas referências assim. Porque eu não sabia jogar futebol, né, e daí, consequentemente, eu não sabia, eu não jogava, né, até que chegou um determinado momento que a gente passou, né, os guris passaram a ter uma tática, né, tá, Saulo, se tu não joga, pelo menos tu joga com a gente e fica sempre caindo, né, na área do adversário para nos ajudar, né? Então achei uma funcionalidade para mim, me senti até mais acolhido ali, né? Mas, de um modo geral, falando sério, pessoal, o que eu estou querendo dizer quando a gente fala sobre sexismo é essa divisão que nos diz que existem coisas de guri e coisas de guria, né? Eu gostava de jogar basquete, quando os guris jogavam basquete eu jogava, para mim era tranquilo. Eu gostava de jogar vôlei, mas eu não ia jogar vôlei, porque na época em que eu estudava, né, dependendo, às vezes até o professor deixava, né, mas não era algo comum, né. Como que eu ia jogar vôlei com as gurias, né? Que absurdo, né? Daí sim, né, eu ia passar o resto da semana, né, recebendo essas referências pejorativas, né, dos colegas e dos guris. E consequentemente, acabava sendo rejeitado, né, excluído, né. Isso eu estou dando um exemplo pessoal, assim, para ilustrar, porque eu nunca tive grandes problemas nesse sentido, né, eu
Eu sei que tem pessoas que tiveram problemas muito mais graves ou desdobramentos muito mais severos a nível emocional em relação a essas questões. Mas estou dando um exemplo só bem simples e bem pessoal, assim, para a gente ilustrar o que a gente quer falar quando a gente fala sobre sexismo, né? A educação física é um bom exemplo nas escolas, né? Hoje eu não sei exatamente como se dá. Aliás, em partes eu sei sim. Em 2018 eu fiz a pesquisa da minha pós-graduação, o TCC, a monografia, né? E eu explorei a construção de masculinidades dentro do espaço escolar. Então, eu ia dizer que não sei, mas na verdade eu sei. E eu lembro de algumas questões que eu identifiquei em umas escolas municipais aqui de Bagé. Essa questão da educação física ainda é presente, em partes, né? O futebol, eu acho que isso diminuiu um pouco, né? Mas ainda o futebol na educação física escolar, ele é um esporte muito mais atrelado, identificado como uma coisa de guri. E o vôlei, por exemplo, como uma coisa de guria, né? Tá, mas e daí? E daí vou tentar ler o comentário da Gabriela, eu acho, agora que eu não consegui ler. Sumiu aqui. Mas e daí? E a menina, né? E a guria que gosta de jogar futebol e o guri que gosta de jogar vôlei, né? Onde que ele fica nesse lugar, né? Bom, e daí, nessa coisa de coisas de guria e coisas de guri, né? Dessas demarcações do sexismo, a gente pode entrar a gente pode incluir várias coisas aí, né? A gente teve sem entrar na questão político-partidária, nessa questão mas a gente tem uma ministra que nos disse há um tempo atrás, né? Uma ministra do governo federal que nos disse há um tempo atrás que guri veste azul e guria veste rosa, né? Em 2019, né? Um representante, né, público nos diz uma coisa dessas, né? E daí, de repente, a gente olha para isso e pensa, tá, mas que bobagem, Saulo, vai ficar preocupado com isso? Deixa, é bonitinho o guri usar azul e guri usar rosa mesmo, né? Às vezes, até eu, quando vou dar presente para os meus afiliados, 2 meninos, às vezes eu penso, tá, mas eu deveria também ajudar a desconstruir isso, né? Então, eu vou dar uma camiseta bonitinha rosa, de repente, tá, mas como que isso vai ser recebido, né? Como que isso vai ser recebido? Então, daí eu acabo comprando a camiseta azul, né? Ou o brinquedo azul, né? Para os meus afiliados, porque isso tá, né? Isso é muito forte, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que, bom, daí a gente pode parar para pensar, tá, mas isso é uma coisa tão simples, irrisória e boba, né? Por exemplo, atentar e considerar essas questões de a menina veste isso, o menino veste aquilo. Mas não é, né, pessoal? Porque isso. Eu só vou parar aqui para ler, senão, no meu caso, tem sobrinhos que não perdi o comentário. Tem algum lugar que fique os comentários aqui? Depois eu leio para ti, Saula. Depois eu leio para ti. Tranquilo. Eu não vou me estender muito, Clarice, porque eu não sei nem o tempo que a gente tem, né? Mas já são 15 tem até as 9 horas, nem te preocupa. Ah, tá. Eu achei que era 1 hora só que podia não, usar. Que depois para abrir para as perguntas, né? Que é interessante que o pessoal pergunte, né? Eu já vi que eles gostaram que estão participando. Por mim, tranquilo, tenho tempo. Eu só achei que a plataforma não permitia mais do que 1 hora. Não. Está programado até as 9. Tá, beleza, então. Então, pessoal, como eu estava dizendo, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, né, e diz, tá, mas que bobagem, deixa a guria usar azul e guria usar rosa, né, tem tanta coisa mais importante para a gente problematizar e se preocupar, e daí a gente está problematizando uma bobagem dessas, né. Mas é que uma entre aspas, bobagem dessas, né, reforça coisas futuras que ganham uma proporção muitas vezes inimaginável, né. Aquele menino, né, ou aquela menina, né, aquele menino que deixou de usar, que não fazia muitas coisas entendidas como de menina, mesmo ele querendo, né, mesmo ele gostando e sentindo vontade de fazer aquilo, né, ou não usava roupas, né, na cor que ele gostaria, porque aquilo era entendido como coisas do sexo oposto, né, ele vai crescendo, né, nesse modelo e nessa forma que diz que tem coisas que ele pode fazer e tem coisas que ele não pode, mas de repente, né, ok, tem muitos meninos e muitas meninas que vão achar ok. Tem muito homem que prefere usar azul e que, ok, é dessa forma que eu me sinto bem e beleza, né? Por exemplo, estou dando um exemplo bem besta, né? Tem muita menina, muita mulher que vai preferir usar rosa, né? Ok, beleza, não tem problema nenhum. Né? A questão está naqueles casos, né, em que vai se construindo esse embotamento emocional, né? Porque o indivíduo ele vai se privando e entendendo cada vez mais que ele não pode se mostrar como ele é e não como ele optou ser, né? E isso vai tomando uma proporção cada vez maior, né? E é por isso que
os índices de adoecimento emocional na população LGBTQIA+, é significativo também. E é por isso que o número de taxas de suicídio, né, a gente falou bastante de Setembro Amarelo agora mês passado, por isso que o número de taxas de suicídio na população LGBTQIA+, né, é bastante expressivo também, né? Estou fazendo uma leitura muito geral, assim, não estou me atentando a detalhes para não ficar tão maçante. Mas tá, fica mais ou menos entendido para vocês o que seria o sexismo, então, né? Essa divisão que diz que existem coisas de guri e coisas de guria, coisas de homem e coisas de mulher. Infelizmente ainda existe muito isso, opiniões desnecessárias. Sim, Taline, muito, e muito mais do que a gente pensa. Eu não vou conseguir ler o comentário da Laura, porque é muito extenso, mas a Clarice vai ler, né? Depois do sexismo, Clarice, o que diz aí? A LGBTQIA+, fobia. Aham. Eu ia colocar homofobia, né? Mas aí a gente não ia contemplar as outras orientações, né? Uhum. Que também sofrem o preconceito e a discriminação. Então, um dos atravessamentos, né, mais presentes, né, nas questões de gênero e sexualidade, né, atravessamentos nocivos, né, é a questão da LGBTQI-fobia, né, que é basicamente, né, que a gente está mais acostumado a ouvir o termo homofobia, né, homofobia, mas é a questão do preconceito e discriminação, né, com pessoas que têm a orientação homoafetiva ou bissexual, né, ou biafetiva também, ou essas outras orientações dentro da sigla. Esse é um dos atravessamentos nocivos principais, né, que mais atrapalham, prejudicam, né, e ameaçam, né, essa parte da população. Depois desse termo, tem algum outro, Clarice? Aí tem o machismo. Tá. O machismo eu deixei por último nessa lista, guris e gurias, porque eu entendo que o machismo ele perpassa, ele é o fio condutor de dessas duas questões anteriores que eu mencionei, e talvez de grande parte, né, das questões de preconceito de ordem sexual, né, de ordem sexista. Eu acho que o machismo ele está na base, né, dessas questões, né, aquele modelo patriarcal, né, eu acho que esse modelo ele está na base desses atravessamentos nocivos, né, e daí assim, mas eu não vou me aprofundar nesse ponto agora, não sei se a gente vai falar, se a gente tiver a oportunidade a gente pode falar um pouco, né, mas assim, falando sobre machismo, eu queria só fazer uma pergunta, não precisa todo mundo responder, mas se alguém quiser responder, né, e puder, né, senão não tem problema também, né. Mas como a gente está falando sobre machismo e masculinidade, né, queria só fazer uma pergunta antes da gente abrir para falar sobre o que for necessário, mais necessário. Mas se tiver um homem e um menino, né, na sala, se um de vocês puder responder, né? O que vocês aprenderam que é ser homem ao longo da vida de vocês? Eu estava olhando aqui se tinha, mas tem sim, tem Tem vários. vários. Se um dos guris, um dos homens que estão na sala, né, conseguir responder, da forma que quiser, tranquilo, não tem resposta certa ou errada, né? Mas o que vocês aprenderam que é ser homem, né? Se quiserem também, se não sentirem à vontade, não tem problema. Ninguém vai responder, eu acho, né, Clarice? Mas tá tranquilo, não tem. Não, então eu vou te dar uma ajudada, né, Saulo? Normalmente, por exemplo, até um texto que eu coloquei para eles, para lerem, né, que precisamos falar de Romeu. Acho que tu conhece esse texto, há um tempo atrás saiu pela revista a de Educação, né? O Rafael falou agora, ser macho. Obrigada, Rafael. Uhum. Ser macho. Sim. Ser macho, mas bem no sentido animal. Sim, bem no sentido mais rude da palavra, né? Sim. E sou mulher, mas já ouvi pais dizer para os filhos que o homem tem que ser forte, não chorar, não mostrar sentimento. Sim, porque o homem macho, no sentido mais animal da palavra, como
como esqueci o nome do Rafael. Rafael, né? Como o Rafael falou, o que é, né, o ser macho no sentido mais rude, mais animal da palavra, né? É aquele modelo, né? Aquele modelo de ser macho onde é o mais forte, onde é o que provém, onde é o que, né, pensando na questão instintiva, né, animal mesmo, né, é aquele que garante o sustento, é aquele que provém, é aquele que controla, é aquele que protege, é aquele que determina como as coisas vão se dar, né? Tá. Mas a Clarice estava falando, tu estava falando, Clarice, deu um texto? Não, mas pode tocar, pode. O Rafael falou, não tem problema. Tá ótimo. Depois eu trago esse assunto depois. Tá. Tranquilo. Mas, Clarice, eu acho que dos pontos aí dos slides seria essas questões. Eu só queria, antes da gente seguir conversando, deixar duas sugestões sobre, talvez o pessoal já até tenha assistido ou buscado, enfim, mas sobre algumas questões que a gente estava falando, né, para a gente entender um pouquinho sobre a transgenia, né, e a transexualidade. Tem uma série do canal GNT que deve ter, sei lá, nas plataformas, né, ou até mesmo no YouTube deve ter, que é a Liberdade de Gênero, que fala sobre, né, de uma maneira muito legal, muito bacana, fala sobre, destaca histórias, né, de vida e de pessoas trans. E tem o documentário, né, O Silêncio dos Homens, que talvez o pessoal já assistiu, que é bem legal também, é um documentário brasileiro que fala sobre masculinidade tóxica, né, e o machismo. Então é bem O Silêncio dos Homens. Acho que é bem interessante, assim, para ilustrar bem, né, de uma maneira simplificada, ilustra bem essas questões assim. Eu vou encerrar aqui a apresentação, tá, Saulo, se tu me permite? Tá. Aí eu volto para a sala, saio do outro, fico só uma agora. Pronto. Aqui. Tá bom. Bom, vamos lá nos ver. Eu vou ler aqui o que as gurias colocaram, tá? Uhum. Peraí, deixa eu subir aqui. É que muitos participam no chat, né? Então. Eu consigo ver também, ler? Aqui Consegue. A Mensagens Gabriela, na verdade, ela colocou assim, ó. Eu que gostava, quando estava falando de futebol, né, da questão do sexismo, eu que gostava, eu só queria jogar e fazer educação física quando era futebol. E tinha quem fala, Era coisa de guri. quem falava que era coisa de guri. E a Eduarda, no meu caso, tenho sobrinhos que não querem que eu jogue futebol com eles, porque não é coisa de menina. Tá? Que ainda é algo muito presente e forte, né? A Thaline diz que, infelizmente, existem opiniões desnecessárias, tá? E aí a Laura também, né? Ela vai trazer, tem uma irmã de 3 anos e às vezes os familiares e amigos da família surgem com esse assunto, né? Isso é coisa de menino. Parece que é uma ação corriqueira, mas que não demore e tem que desconstruir. Exatamente, tem que ser desconstruído. Né? Sim. Então, e essa desconstrução é muito difícil, né? Eu acho que o primeiro passo, né, pensando, né, a gente está falando, coisas de menina e coisas de menino, né, esse modelo sexista, né, mas esse modelo sexista que está embasado no modelo do machismo, né, que é o que se sobrepõe a isso também. E é extremamente difícil, né, a gente desconstruir essas questões, e daí eu sempre dizia, né, e me percebia, né, ou entendia isso como um aspecto importante para mim, né, sempre me dizia como não machista, né. Eu não sou um homem machista, porque eu sempre procuro caminhar no sentido contrário disso e combater isso dentro do que seja possível, né. Eu dizia isso, né, eu sempre dizia isso até que um dia numa atividade de um grupo de psicólogos que a gente tem, numa roda de conversa, uma colega me disse: não, Saulo, tu é machista, né, porque tu é um homem construído, né, nascido e construído nessa sociedade atual, que é uma sociedade machista, né, então
não tem a possibilidade de tu não ser machista, né? Então, eu acho que isso me fez refletir bastante, assim, né? E realmente, eu acho que faz total sentido, né? Nós, homens, e o machismo não é uma peculiaridade do sexo masculino, né? Não. Existem mulheres muito machistas também, né? Porém, o machismo vindo do sexo masculino, né, vindo de homens, ele produz muito mais, né, danos para os homens e para as mulheres, né, para as pessoas de um modo geral. Mas eu acho que esse é um primeiro e fundamental passo, né, para nós homens, né, para a gente se, principalmente, para a gente se perceber e admitir que nós somos machistas, né? Não admitir no sentido de se conformar com isso, né? Eu sou isso, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, né? Não nesse sentido, né? A gente é isso porque a gente tem essa interferência de modo muito forte, né? Por conta da construção sociocultural que a gente recebeu, né? E mas aceitar, admitir isso, reconhecer, admitir, aceitar isso, não no sentido de se conformar, mas é o primeiro passo, né, a aceitação, identificar essa questão em mim e aceitar que sim, eu sou isso, muitas vezes eu sou, né, é o primeiro passo para a gente poder efetivamente se desconstruir, né? Então, isso foi uma coisa assim que quando essa colega, essa menina me disse isso, me fez pensar muito e que realmente faz total sentido, né? Nós somos, né? Tá, eu consegui abrir os comentários aqui. O comentário do Rafael, que ele tinha falado, né, ser macho, mas bem no sentido animal. E daí eu não sei, Clarice, se eu posso ir falando, se tu quer... Não, pode ir lendo e falando, não tem problema nenhum. Fica Tá, tranquilo. tá, não quero monopolizar. Não, capaz. Hoje a noite é tua. Mas tá, o Rafael falou sobre ser macho, mas bem no sentido animal, né? E vale então a gente explorar um pouco mais isso, né? O que que ser macho, né? Esse macho com base no machismo. Primeiro, né? Que o que que é ser macho, né? O que que é ser macho, né? Eu, eu homossexual, eu bissexual, eu heterossexual. Tem alguma possibilidade de eu não ser macho nesse sentido? Não, não tem, né? Porque biologicamente falando, né? Isso faz parte da minha condição, né? Faz parte do meu gênero biológico, né? Isso está imposto, está implícito, né? A condição de ser macho. Mas o que que o machismo, né? O que que essa ideia, essa demanda, essa necessidade de ser macho, né? De ser macho nessa conotação, né, do que a gente está falando, o que que isso implica para homens e para mulheres, né? Se alguém quiser também contribuir, tanto as gurias quanto os guris, né? O que que isso implica em termos prejudiciais, né? No que que isso implica para homens e para mulheres? A gente sabe, né? Isso a gente vê com alguma frequência, infelizmente, né? Mas a gente sabe que a violência contra a mulher tem um elevado índice também, né? No nosso país, mas eu acho que isso é uma questão também a nível, né? Não se restringe aqui ao lugar onde a gente está, porque é uma questão cultural, né? Muito forte. Aliás, é uma questão que está embasada nesses modelos disfuncionais, né? Que a cultura nos trouxe, nos traz. Mas o machismo ele oferece de modo prejudicial muitas questões para as mulheres, né? Como por exemplo, né, de modo mais concreto, né, a questão da violência contra a mulher, né? A questão do mais forte se sobrepor sobre, em tese, o mais fraco, né? Então, e por quê? E por que que muitas vezes acontece essa violência contra a mulher, né? Quais são as... Ela está baseada no que, muitas vezes, né? Não que tenha algum embasamento que justificasse isso, né? Mas para a gente entender, né, como que se constrói essas questões também, né? A violência contra a mulher muitas vezes, nem eu diria sempre, né, de um modo ou de outro, né? Ela está baseada, né? Ela está embasada justamente nessa ideia de que o homem ele se sobrepõe à mulher de várias formas e a mulher deve se colocar nas relações com outros homens de maneira submissa, né? De maneira
discrepante, né, num degrau abaixo, né, ou em alguns degraus abaixo, né, e, e então tá, esse é um dos pontos, é só um dos aspectos e um dos pontos, né, que eu acho que o machismo chega de maneira prejudicial, né, na vida das mulheres, né. A questão, né, que a gente fala e que a gente ouve, né, a gente sabe, né, a desvalorização, né, uma forma diferente com que é valorizada a mão de obra masculina da mão de obra feminina, né? Isso é um reflexo do machismo, né? Porque onde, né, quem disse, né, que a mulher, que o trabalho da mulher, a mão de obra da mulher vale menos do que a mão de obra do homem? E por que vale menos? Porque ela é mulher, né? E diante de um homem, né? Porque há uma diferença, porque o machismo entende que há uma diferença, né, uma discrepância entre o gênero masculino e entre o gênero feminino. Então, e tem muitas outras, né? Tem muitos. Eu acho que esse é um ponto, né? Que as mulheres podem até mesmo falar com muito mais propriedade do que eu, né? Sobre como que o machismo, né? Esses aspectos chegam de maneira nociva na vida das mulheres, né? Mas, inclusive, podem me ajudar a complementar, gurias, se vocês quiserem, né? Com muito mais propriedade do que eu. Mas o machismo ele também chega de maneira muito prejudicial na vida dos homens, né? Porque o machismo ele volta, né? Ele reverbera na vida do homem também. Ele não é uma via, né? Ele não é uma via onde é só direcionado para as mulheres com quem esses homens se relacionam, né? O machismo ensinou, né? Ele ensina o homem, né? Ele ensinou o homem nessa construção de que ele, por exemplo, né? Como alguém falou nos comentários antes, que o homem não pode, que o homem não deve expressar os seus sentimentos, o homem não deve demonstrar maior afetividade, né? O homem tem que ser rude, né? Tem que ser um macho, né? Rude no sentido mais animal da palavra, como o Rafael falou, né? Então, e isso é altamente nocivo para o homem, né? Porque qual dos homens, né, que estão aqui na sala, né, que não tem sentimentos, né, que não tem momentos de muita angústia, que não. A Lorena comentou. Oi, Lorena. Eu vou voltar nos comentários ali para ler agora. Mas quais os homens que não têm, né, seus sentimentos, que não têm seus momentos de angústia, que não têm as suas dificuldades, seus conflitos de ordem emocional, né? Ninguém, todos têm, né? Não é diferente da mulher, né? O homem, né? O homem não está blindado para as questões emocionais, né? A diferença é que existe essa ideia ilusória, né, e nociva que diz que o homem não pode, né, se não pode demonstrar os seus sentimentos. Daí uma questão muito curiosa, né, que eu trago só para ilustrar assim, né? É muito comum, quando a gente pensa em psicoterapia, né, de um modo geral, os homens têm uma resistência maior do que as mulheres para psicoterapia, né? O homem com mais facilidade não é uma regra, não estou falando como, não estou generalizando, né? Mas o homem com mais facilidade entende que questões emocionais são frescura, né? Ou são viadagem, né? Que é a palavra que a gente usa muito. Mas, curiosamente, eu tenho vamos falar de maneira aproximada, ilustrada, talvez 50% ou mais dos meus pacientes são homens. Hoje, e desde que eu comecei a atender, há quase 5 anos, sempre foi assim. E o que é quase que unânime na fala deles quando eles me procuram para terapia, né? Saulo, eu procurei um homem para fazer terapia porque eu não ia me sentir confortável falando sobre os meus problemas para uma mulher. Porque imagina que absurdo um homem falar que sofre, né, que tem suas questões emocionais para uma mulher. Realmente isso né, é horrível, né? E é para muitos homens, né, para esse modelo, né, é algo muito forte, é algo muito forte e é algo que pode, por mais que pareça bizarro, né, isso é algo muito determinante. Eu vou abrir os comentários aqui, só para mim ler o que. Deixa eu ler aqui os comentários. Ah, tá. Sou mulher, mas já ouvi pais dizerem para os filhos que o homem tem que ser forte, tá? Não chorar. A gente leu. A Cláudia, muitos homens não aceitam que seus filhos brincam de boneca com as irmãs, primas, enfim. Sempre dizem que macho não brinca de boneca. Acho horrível sinal de machismo. Sim. E daí eu vou, né, que é
é onde eu posso falar com mais propriedade, né, das minhas experiências, né. Eu adorava brincar de carrinho, adorava brincar eu tinha os Power Rangers, aqueles que virava a cabeça que eu adorava, né, quando eu ganhei os 5 Power Rangers, 6 eu acho, os Power Rangers que virava a cabeça, né, que morfavam, né, eu adorava, me realizei, eu acho que foi o presente que eu mais gostei de ganhar na minha infância. Eu tenho uma irmã mais velha e eu tinha vontade de brincar de boneca também, com a minha irmã. Mas eu não podia, né? Pelo óbvio, pelo que a gente já sabe, né? E eu não fazia pelo medo de ser reprimido, né? Daí o que eu fazia para mim brincar de boneca de uma maneira travestida e disfarçada? Eu pegava os prendedores de roupa da minha mãe e daí eu pegava um pano velho e rasgava os pedaços de pano e prendia no prendedor, onde prende a roupa, né? Prendia para fazer de cabelo, como se fossem bonecas. Daí eu brincava, né? Com aqueles prendedor. Porque daí era muito fácil, chegava alguém, eu abria os prendedores e tirava todos os panos e escondia e tava brincando de bonequinho, né? Né? Bem macho, bem homenzinho. Então, sim, essa questão, né, da boneca, Cláudia, isso é muito simbólico, né? E o quanto, né, o quanto brincar de boneca, o quanto o menino, né, a menina ou o menino também brincar de boneca, né, o quanto isso pode contribuir, né, desde a infância, né, para ele, inclusive, entender, né, o que é cuidar, né, de uma criança, de uma maneira lúdica, obviamente, num outro contexto, num outro sentido, mas o quanto talvez isso poderia contribuir, né. Mas na infância a gente era estimulado a brincar de arminha, né, a dar tiro, né, espoleta, mas brincar de boneca é horrível, era horrível, né, e é muito ainda. Tá. Sim, por isso que existem muitos homens machistas e que repreendem os gostos ou hábitos das namoradas e esposas, já que muito desse machismo se originou no tipo de criação que teve. Sim, isso é extremamente forte, né, Gabriela, essa forma. A Lorena. Oi, Lorena, tudo bem? As mulheres sofrem muita discriminação no local de trabalho por quando geram a vida, porque geram vida, né? Acho que sim. Geralmente são demitidas após a licença maternidade, o que é contraditório e inaceitável, porque nós geramos a força de trabalho da humanidade. Sem mulheres parindo, não existe força de trabalho no mundo. Sim, a Lorena ilustrou muito bem, né? Ilustrou muito bem o que eu estava tentando falar aqui, né? Eu acho que fica muito claro e ilustrado dessa forma como ela está falando. Acho que transcorre vários pontos do dia a dia, na rua, no ambiente de trabalho, transportes públicos e por aí vai. E a Eduarda, isso se dá muito nas tarefas de casa também. Meu pai acredita ainda que as coisas de casa são obrigações da mulher e que o homem já faz muito apenas trabalhando. Sim, isso é muito forte, isso se dá e isso acontece muito em casa, né? Isso acontece muito em casa. Por muito tempo, o meu pai chegou em casa do trabalho, né? Trabalhava na rua, né? Por muito tempo ele chegou em casa e a minha mãe estava em casa fazendo almoço e trabalhando em casa, né? E daí o meu pai e eu também, né? Eu, quando mais novo, menor, eu fazia isso também. A gente comia, almoçava e os pratos iam empilhando os pratos na pia, né? E quem é que ia lavar os pratos? A minha mãe, né? A minha mãe. E, e assim, tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas pequenas, né? Coisas bobas e pequenas, né? Que parecem bobas e pequenas, mas que têm uma proporção, né? Um peso muito grande, né? Então, sim. Tá, deixa eu sair dos comentários aqui que eu estava lendo o que tinham falado. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, falar algo, né? Perguntar algo. Se a Clarice quer acrescentar algo também. Querem fazer alguma pergunta para o Saulo, meninas e meninos? Fiquem bem à vontade. Eu vou trazer uma conversa, que eu estava falando daquele texto, né? Que na realidade o texto que eu passei para eles é um texto que reflete uma situação que aconteceu numa escola, onde o menino, né? O Romeu, claro que ele gosta, ele já se vê como já dentro de uma característica de transgenia desde criança, né? Ele se identifica com o sexo feminino, ele usa as roupas femininas, e na família tudo muito bem, tudo ok. O problema que ele passou a enfrentar foi na escola.
Então, a escola não estava preparada, né? Até os coleguinhas, alguns estavam preparados, mas a escola não estava preparada. E isso gerou, né? Claro, gera um trauma também na criança, né? Porque no universo de casa, ele está tudo ok, ele está sendo aceito, está tudo normal. Mas na escola ainda não. Então, a preocupação, assim, né, que até a Cláudia, minha aluna da pedagogia, né, eu falei hoje de tarde, que muitas vezes a escola não estão preparadas, né, Saulo? Falam tanto da questão da escola ser inclusiva, da escola ver a questão da diversidade, né, em todos os sentidos, só que, na realidade, as escolas e muitas instituições ainda, elas reproduzem aquilo que o Bourdieu sempre falou, que a escola era uma legitima as representações da sociedade, e principalmente do grupo dominante, né? Uhum. Como tu vê isso em tudo que tu está trabalhando, isso, como tu vê essa questão, né, até da própria escola, né? Porque eu fui... semestre passado, nós tivemos também, eu convidei, só que aí eu convidei 2 colegas trans, né? Uma que fez a cirurgia de ressignificação e uma colega que é ativista do movimento trans do Piauí e que não fez a cirurgia. Então, cada uma tinha uma visão, e chega um momento que uma delas, a que fez a cirurgia de ressignificação, contou que na escola, eu não vou dizer o nome da escola, que é muito antiético, né? Que os coleguinhas trancaram ela no banheiro, na época ela não era Marcela, era Marcelo, né? Trancaram ela no banheiro e iam estuprá-la, né? Estuprá-lo, no caso, para se tornar homem, né? Então, aí o que essas representações, né, do machismo, que ficam presentes. Quando ela contou isso, todo mundo ficou assim, ó, né? Mas a escola acaba, de uma certa forma, não fisicamente, mas acaba reproduzindo também isso psicologicamente, né? Sim. Eu acho que quando não somente a escola, né, também em qualquer outro contexto, mas eu acho que a escola é um local determinante, né, para a construção do sujeito, né, então tem uma especificidade aí. Mas fugiu que eu... Tá. Mas, Clarice, sim, eu acho que tem uma questão que se fala muito, né? Hoje a gente ouve muito sobre a questão da ideologia de gênero, né? Essa discussão que volta e meia tem, né, na escola, sobre o ambiente escolar, né? Se retirar a ideologia de gênero da escola, porque se faz uma ideologia de gênero na escola, né? E, na verdade, não se trata disso, né? Porque falar sobre gênero não tem um viés ideológico, né? Tem um viés biológico, né? Tem um viés biológico primeiro e tem um viés, né, sexual, né? Um viés da sexualidade humana, né? Então não tem um viés ideológico. Mas o que eu ia dizer, Clarice, para isso para a situação que tu relatou, que eu acho que em qualquer lugar, né, onde não há esse preparo, um aprofundamento ou no mínimo uma boa intencionalidade, né, uma intencionalidade suficiente desse desconstruir essas questões, né, qualquer um desses lugares, eu acho que, e na escola principalmente, isso acaba sendo reforçado, né, e ganha muitas vezes ali naquele momento, naquele período de vida, né, de uma criança, isso tem potencial para dar para essa criança, né, para o desenvolvimento dela, um contorno muitas vezes bastante difícil e até mesmo traumático, né, quando não se tem esse preparo. Eu acho que, eu arrisco dizer, né, eu estou falando muito mais com machismo, né, eu nunca trabalhei dentro de uma escola, mas os professores, né, e a escola, a comunidade escolar, de um modo geral, não está totalmente preparada ou preparada da maneira que deveria estar. E tá, por um lado, ok, porque isso não é essa culpa, essa conta
não está somente na fatura da escola, né? A escola é uma questão que vem bem depois da forma como tudo isso se construiu, né? Na escola emerge muitas coisas, como tu falou, né? Tu até ilustrou isso com uma frase que tu disse que eu não lembro agora como tu falou, mas na escola emerge muita coisa do social, né? Muita coisa dessa construção social e cultural, né? Então tá, essa conta não é diretamente da escola, mas a escola, né? A gente sabe que é um lugar também né, que tem o poder de transformar também, né, dentro do seu âmbito, né, a vida das crianças e das pessoas que passam por lá. E eu acho que o desconhecimento ou a falta desse preparo necessário, ou a falta dessa boa intencionalidade, porque muitas, como eu falei hoje no início, né, agora no início, quando a gente começou a conversar, né, ninguém nasce desconstruído, né, ninguém nasce sabendo de todas essas coisas. Eu não nasci sabendo e eu não sei tudo hoje ainda, né, e não faz tanto tempo que eu aprendi, né, eu já era adulto e tinha muita coisa que eu não sabia, tem muita coisa que eu não sei ainda, né? Então é um processo, esse processo de se desconstruir, né? De desconstruir tudo isso que esse modelo sociocultural construiu, né? É muito difícil, talvez a gente não consiga em uma vida só, talvez a gente não consiga, né? Uma vida não vai dar conta de a gente se desconstruir totalmente. Mas tudo bem, eu acho que da forma como a gente consiga, já é o suficiente, né? É o que a gente consegue alcançar. Mas tá, a minha preocupação mais da escola é como educadora nessa aula. Porque assim, sim, ó, se fala em direitos humanos, se fala em igualdade, se fala, mas o exercício é muito pouco, né? O uhum, exercício é muito pouco. Então, a escola, ela querendo ou não, e quando tu, por exemplo, eu dou aula na pedagogia, tá? E quando sim, vou formar meus alunos, ou tenho que trabalhar com eles, eu tenho que falar dessa questão da diversidade da escola, como trabalhar e tudo mais. E mesmo no curso IAD, para te ter uma ideia, mesmo no curso IAD, que a Urcamp agora tem IAD, mas tem 2 aulas que são via meio remoto, né? Só 2, a gente não tem contato com o aluno, porque no sim, IAD é mais plataforma. Mas numa das aulas que eu fui falar, era justamente esses temas, religião, a questão de identidade de gênero, tudo isso tem que ser trabalhado na escola. E querendo ou não, ainda fica aquele tabu, né? Ou seja, os alunos são formados, existe uma legislação sobre isso, né? Cada vez mais, né? Não sei o que vai acontecer daqui a pouco, né? A gente não sabe, né? Que de repente uhum, pode mudar, né? Vai saber, mas existe uma legislação, existe uma constituição que é muito mais forte, que fala sobre essas questões, só que na escola ela ainda continua naquela reprodução, né, do modo antigo, né? Cada vez sim, mais do modo antigo. Então, tem uma roupagem do ensino melhor, de uma teoria mais libertária, mas na realidade continua perpetuando os velhos jargões, né? Então, por isso, e os preconceitos, né? Porque não tem os conceitos. Então, é essa sim, a preocupação cada vez mais, né? Tanto que, por exemplo, agora na Urcamp, a gente tem uma CPP que a gente está tratando, a gente, né, trabalha com essas questões, né? E tem que trazer, né? sim, Porque, querendo ou não, é a mesma coisa, não falar. Tem gente que não gosta de falar do feminismo, que nem gente não gosta de falar do racismo, mas nós temos que falar sempre, cada vez mais, para tentar diminuir tudo isso, né? Esse sim, ano mesmo, eu fiquei boquiaberta com. Claro, a sociedade brasileira é assim, mas para que tanta agressividade na questão do Dia dos Pais com o Tami, né? sim, Então. E muitas questões ainda que me vêm é aquela própria questão da adoção, né? Hoje em dia, muitos, digamos, heterossexuais abandonam seu filho e os casais homossexuais os adotam, né? Então, e uma coisa que eu falei hoje de tarde muito, porque foi em 90, né? Foi 17 de maio de 90 nessa aula,
que tiraram, né, do CID, né, a questão da homossexualidade como uma doença mental, como uma doença e tudo mais. Mas a gente percebe que até hoje, no imaginário das pessoas, isso está presente na questão do julgar, né? Sim. Porque até na questão das teorias criminalistas, né, tanto na antropologia criminal como na sociologia criminal, aí vem aquelas coisas horrorosas, né, que acontecem no passado, se dizia que a homossexualidade poderia levar desculpa, agora me fugiu o nome, me ajuda, Ingrid, aí do abuso contra a criança, que no caso... Como? Pedofilia, né? Isso, a pedofilia. E não é, a gente sabe que não, uma coisa não está ligada à outra. Mas durante muito tempo foi estereotipado dessa forma, né? Sim. E daí, infelizmente, né, Clarice, as pessoas que nos representam, né, não todas, né, mas uma parte significativa delas, né, usam desses discursos deturpados, né, esse discurso começando colocando isso como uma questão ideológica, né, uma ideologia, né, usam desse discurso deturpado, né, colocando como que se essas questões, num viés ideológico que não tem, né, venham a ser uma ameaça, inclusive, para a estrutura das famílias, né, e da família tradicional, porque daí se entende até que tem um modelo tradicional e hegemônico de família, os outros não são contemplados, né? Então, esse discurso, né, esse reforço, né, ele, bom, para nós, né, a gente pode ouvir, ler isso, né, ouvir isso que é dito e rechaçar, porque a gente tem esse entendimento, mas uma parcela muito significativa das pessoas que ainda talvez não se apropriaram de algumas questões bem básicas, né, de questões de entendimento bem básicas sobre isso, mas que bom, ainda não se apropriaram disso, né. Para essas pessoas esse discurso ele vem muito forte, né, ele vem muito forte e daí ele não... Esse discurso, o maior problema desse discurso não é que daí ele vai produzir, por exemplo, né, vai produzir votos para um grupo X. Não, esse discurso ele vai produzir mais violência, ele vai produzir mais discriminação, né? Ele vai reforçar o entendimento que essas pessoas muitas vezes já têm, ou o raso entendimento que muitas vezes essas pessoas já têm, né? De que apesar de ninguém merecer, de que apesar de a violência não ser algo ok, né? Talvez o homossexual ele poderia evitar de ser violentado se ele não ficasse, né, demonstrando carinho ou trocando afeto com outro homem na rua, né? Ou apesar de a violência não ser ok, talvez a mulher poderia evitar de ser estuprada se ela não tivesse usando determinado traje, né, e usando um short curto, né, ou passando em determinado lugar, né, onde só tem homens, né. Então esses discursos, né, eles não são um problema para a gente, né, para a gente que tem minimamente essas compreensões, eles são um problema e chegam de maneira muito nociva para essas pessoas que ainda não se apropriaram dessas ideias básicas, né. Elas acabam sendo molas propulsoras desse discurso, né, e esse discurso ele não produz, né, ele não produz voto, né, ele até produz, mas não é voto que ele produz mais violência, mais discriminação e mais preconceito, né, então nesse sentido, né, que eu acho que é importante da gente entender a necessidade e a gente sempre que possível, né, vou abrir os comentários ali para ler o comentário da Gabriela. A Laura queria falar alguma coisa também, né, Laura? Tu abriu o microfone? Isso, eu queria devagar um pouco. Fica à vontade. Fala, Laura. Eu estava pensando sobre as raízes, porque eu acho que isso é uma coisa mais profunda. No caso, a gente fala do machismo, do feminismo, mas o que tem por trás do machismo e feminismo? De repente, um pai e uma mãe que tem o medo de que, como o filho se porta no mundo, ele seja agredido. Eu acho que tudo isso, todas essas coisas têm como raiz o medo. Eu só não sei como é que as pessoas podem, como é que eu vou explicar, tratar isso dessa forma mais profunda. Porque a gente fica falando, é assim, é assado, todo mundo entende, mas o que tem por trás disso,
o que tem no fundo do ser que faz com que ele haja dessa forma com relação ao que é diferente. Porque eu acho que é isso que tem medo, que o outro é diferente e ficar igual. Esse medo. Sim. Não sei se pareceu confuso. Não, eu tava esperando só para ver se tu não ia falar, para mim não te interromper. Mas era isso, Laura, né? Isso. Tá. Isso. Bom, o que tem por trás, eu acho que foi isso que tu quis perguntar, né? O que tem por trás, né, no âmbito emocional subjetivo, né, Laura? É isso que tu perguntasse, né? Porque, Isso. bom, o que tem por trás da construção do machismo do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, né, pelo menos em linhas gerais, a gente sabe, né, como que se constrói, como que se construiu isso. Mas sim, eu acho que eu concordo contigo quando tu fala que o machismo, ele em muitos momentos, ele representa e reflete um medo, né? E sim, ele é um medo, né? A homofobia, a LGBTQI-a-fobia, né? Ela é um medo, né? Ela é uma aversão, né? Ao desconhecido. E tem uma questão, né? Que não é não, daí pensando eu estou costurando porque essas, como eu disse antes, eu acho que essas questões, todas que a gente conceitou no início hoje, todas elas têm uma base, né, têm um embasamento que é o machismo. Além de, claro, outras coisas se complementam, mas uma base muito forte é a questão do machismo, da masculinidade tóxica, como a gente fala hoje. Né? Mas, por exemplo, né, a questão da homofobia ou da LGBTQI-fobia, né? Que é um desdobramento também muito forte do machismo, né? É um reflexo muito forte do machismo também, né? E tem um viés ou uma explicação parcial ou para uma parte desses indivíduos, né? Que desenvolvem, que manifestam essa aversão, né? A homossexualidade, a bissexualidade ou, a, ou essas questões. Vou ler o comentário da Lorena depois, que diz respeito justamente a negar muito do que a gente percebe em nós, né, refletido no outro, né? E daí tem uma questão muito pontual, né? Quando a gente fala ou a gente ouve, né? A gente ouve de modo pejorativo muitas vezes, tem preconceito com gay porque é enrustido, porque não saiu do armário, né? Isso muito se fala de modo pejorativo, né? Mas isso tem um embasamento coerente também, né? Não com esse teor pejorativo, mas que é o medo, né? Que é muitas vezes o medo de perceber no outro, né? Questões suas refletidas nele, né? E daí, por suas questões, por sua dificuldade de lidar e de elaborar, né? Essas questões em si, né? Ele acaba cultuando e alimentando uma versão no outro. Isso, por exemplo, né, só estou falando isso para ilustrar a questão do medo que tu falasse, né? Por exemplo, então, né, ilustrando, exemplificando, a questão da homofobia ou da LGBTQIA-fobia, né, ela tem não somente né, essa não é somente a única razão. Não estou dizendo que todo homofóbico, por exemplo, é um gay que não se assumiu, né? Não é isso. Nem todo homofóbico é um gay que não se assumiu, né? Às vezes tem uma simples questão de um desvio, uma simples não, né? Tem uma questão de desvio de caráter e ponto, né? Mas uma parcela significativa diz respeito a essa questão do medo, sim, também. E no que refere ao machismo, né, mais propriamente dito, né, na forma como o machismo se apresenta na relação homem e mulher e na sociedade de um modo geral, né, eu acho que sim, que eu acredito que de muitas formas tem e se apresenta, está por trás disso, né, o medo também, mas e daí o medo do quê, né? O medo do quê, né? O medo de perder. O medo, eu acho que o medo, por exemplo, como mãe, o medo que alguém vai agredir teu filho. Eu tenho uma amiga que tem um rapaz que agora não é mais rapaz, ele fez a transição, e ela tem muito medo, nem é tanto dele ter virado uma outra, uma mulher, é o fato de fisicamente fazer mal para ele. Então, eu acho que as coisas se confundem. Não estou dizendo que não existe machismo, mas eu estou dizendo que às vezes é criado essa coisa da mãe querer que o filho seja assim, por saber como é o mundo e o que aquilo pode atingir o filho, porque ela conhece o filho melhor que ninguém. O pai que tem uma menina assim, que sabe como é que as coisas. Então ele educa ela dizendo, não, é assim, tu vai ter que ser assim, porque senão vão te machucarem.
como eu disse, eu não estou defendendo, mas estou vendo um pouco mais que às vezes as coisas se misturam. Tá, eu entendo o que tu quer dizer, Laura, quando tu fala sobre essa questão da proteção, muito relacionada à questão familiar, né? Questão pais e filhos, né? Eu acho que é isso que tu tá falando, né? Eu entendo essa questão da proteção, mas ok, quando é só isso, eu acho que é um pormenor, né? É uma questão ajustável até, né? E que naturalmente com o tempo isso vai se ajustar. Mas é muito mais comum de não ser isso. Penso eu que é muito mais comum de não ser isso. Até porque o pai, né, que não é estranho ou incomum de acontecer, né, de o pai de um filho, por exemplo, homossexual, né, passar a aceitar ele depois da resistência, do processo e da aceitação e de elaboração, passar a aceitar ele e ok, tudo bem, né? Aqui em casa, ok, tu é meu filho, então eu te aceito. Porém, ele não muda a sua percepção efetivamente em relação ao resto do mundo, porque as demais pessoas LGBTQIA+, seguem sendo um problema para esse pai. Isso não é incomum de acontecer. Eu não estou dizendo que é uma regra, que sempre é assim, né? Mas eu entendo o que tu fala, eu entendo quando tu refere a essa questão da proteção, né? Muito vinculado a essa questão familiar. Eu acho que o machismo ele não tem um fundo protetor. Ele não tem um fundo protetor. Eu acho que ele é construído e ele está baseado, né, nessa questão disfuncional, mas estruturada, né? De maneira muito forte, muito intensa no na forma como a gente se construiu enquanto sociedade, né? Eu não acho que a descrição como tu fez que seja, por exemplo, o mais comum de acontecer. Eu acho que acontece também. Eu concordo que acontece. Muitos pais acabam sendo, então, muitas vezes, muitos pais e famílias acabam sendo, talvez, vamos, entre aspas, preconceituosos, ou no sentido de uma proteção, de um cuidado, de um medo muito grande em relação ao que pode acontecer com seus filhos. Mas eu acho que isso não é o que, não é o que predomina. Acho que o machismo ele não se constrói Entendi. genuinamente, né? A matéria-prima do machismo não é o medo, por exemplo, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que não. Mas eu acho que não, Entendi. estou dizendo que é. Eu mesma tenho um menino de 11 anos, tá? E o meu menino é gaúcho nato. Ele vai a rodeio, ele participa, ele faz lida de campo normal, como qualquer outra criança. Só que ele já participou de dança de balé, festival de balé, dançarino na escola, fazia seda, né, do tecido, que ele trabalhava no tecido, e muita gente chegava e falava assim, mas esse menino aí como é que se diz? Vai ser gay, porque gosta de dançar. E eu sempre deixei bem claro para ele que não é gay, porque ele ficava às vezes preocupado com isso mesmo, né? Uhum. E aí eu sempre falei para ele, não é pelas tuas atitudes, pelo que tu gosta, tu vai se tornar gay, meu filho. Não, mas é porque tu gosta. Ele ama isso, entendeu? Mas muitos amigos do pai dele já falaram, mas esse guri aí dançando, isso pode ser gay. Então, eu sou contra isso aí. Tipo, pra mim, isso é tipo de machismo. Não que uma criança dance, brinque, ou brinque de boneca como ele brinca com as irmãs dele, que ele vai ser gay. Não, eu sou totalmente contra e defendo sempre ele. Sim. É a Cláudia que estava falando, né? Sim. Ah, tá. Sim, Cláudia, essas marcações, né, muito bem delimitadas, assim, isso está muito relacionado àquela questão do sexismo que a gente estava falando antes, né? Coisas de guri, coisas de guria, né? Coisas de homem, coisas de mulher. E, sim, isso é muito forte, né? Isso acontece de maneira muito frequente. Sou meio, né? Como a gente fala aqui, sou meio chucro no Google Meet ainda, mas tá. Achei os comentários de novo aqui. Vou tentar ler aqui rapidinho, só para o pessoal falou, né? Coisas bem importantes para a gente não. Que nem a Gabriela falou que nem uma conhecida uma vez falando sobre uma amiga que tinha terminado com o namorado, chorava e não aceitava, e ao contrário dizia, acho que não é muito certo da cabeça. Perguntava, vocês já viram um homem fazer isso?
Foi triste ver as outras pessoas que escutaram concordar com isso, ignoraram completamente o que falei, já que penso diferente. E a Lorena falou, mas o machismo e o patriarcado estrutural é como a maioria dos preconceitos, ter o poder em detrimento dos outros. Sim, não acredito que seja medo, porque existe uma união entre homens para permanecer no poder em detrimento das mulheres. Sim, eu concordo muito com a Lorena nesse sentido, né? Não acredito que seja medo, que o medo seja a matéria-prima do machismo. Não, claro que não. Acho que acontece muitas vezes, pode acontecer muitas vezes, como a Laura, eu acho, ela descreveu ali, eu concordo com ela, eu entendo que ela quis dizer, porque existe uma união entre homens para permanecer no poder em detrimento das mulheres. Sim, isso está muito implícito e automatizado, né, nesse modelo dessa masculinidade disfuncional, né, tóxica, né, como a gente fala, né, Lorena? E é bem presente, a Eduarda falou, e é bem presente a questão do machismo nas mulheres também. Sim, quando vejo meus primos e sobrinhos comentando sobre as coisas de menino ou de menino, eu tento corrigir e conversar com eles, mas minha mãe e minhas tias voltam e dizem que estou influenciando errado com o meu pensamento moderno. Sim, é muito presente a questão do machismo nas mulheres também, né? Porque é a sociedade onde a gente está, né? Hoje ainda eu conversava com uma paciente e ela estava me falando sobre relações virtuais, sobre o Tinder, né? E daí ela me disse algo no sentido de que, Saulo, eu até dou match ali, mas eu jamais vou conversar com essa pessoa, né? Eu jamais vou chamar as pessoas ali, né? Deu por que tu não vai chamar, né? Por que tu não toma essa iniciativa? Ela disse, porque eu não quero parecer oferecida, disse ela, né? E, né, então esse tipo de coisa bem simples, assim, ilustra o quanto, né, esse modelo coloca, né, querendo ou não, né, não deveria, mas ainda coloca, né, homens e mulheres em lugares tão diferentes, né? O homem pode, então, chamar todas as mulheres que deram match lá no Tinder, por exemplo, né, ele não vai parecer oferecido, ele vai parecer o cara, né, que todas estão querendo, né? Já a mulher, se ela fizer isso, né, é aquela coisa bem simples que a gente sabe, né? Então ela vai parecer oferecida, né? Ela vai estar sendo o comportamento dela ganha uma conotação pejorativa, enquanto o comportamento do homem ganha uma conotação vangloriosa, né, vangloriada. Saulo. Oi. Acredito que essa questão é uma coisa bem presente, principalmente com as mulheres, sobre o homem ter que tomar iniciativa. A minha criação, por exemplo, foi assim. Acredito que de muitas mulheres também, sobre nunca tomar iniciativa, que mulher não pode fazer isso, que vai parecer oferecida, que homem não gosta de mulher assim. Então é uma coisa que também, assim como do homem é enraizada a questão do ser macho, com a mulher também tem essa questão de não parecer oferecida, de esperar sempre uma atitude do homem, porque mulher tem que esperar por ele. É uma questão bem forte, assim, na criação. Isso é muito forte, né? A Eduarda que estava falando, né? Sim, Eduardo, eu concordo e acredito que isso seja muito forte, sim, também. E daí, né, essas coisas também, daí quando a gente fala, né, que o machismo e esses reforços, eles também vêm, né, não somente dos homens, né? Eles vêm, claro, numa outra conotação, num outro nível, numa outra proporção, mas ele vem das mulheres também, né? Quando a mulher, por exemplo, né, tem essa percepção como o que tu descreveu, né, ou como eu estava descrevendo agora há pouco, né? Ou essa ideia muitas vezes, né? Muitas vezes eu já ouvi mulheres, né? Já ouvi amigas, inclusive, dizendo que não, é o homem que tem que tomar a iniciativa, é o homem que tem que vir procurar, é o homem que tem que, né, ter a posição, tem que ter o comportamento mais ativo naquela relação, né? E daí o que eu penso? Eu acho que, ok, se para a mulher isso é algo ok, se a mulher naquela relação ela se sente bem, confortável e feliz com isso, tudo bem, isso não é necessariamente um problema, né? Isso se torna um problema quando aquela mulher vai se descaracterizando nessa relação, né? Por conta dessa necessidade, né? Tão automatizada, né? De que o homem se sobreponha, né? De que o homem assuma esteja no lugar ativo da relação e a mulher no lugar, né?
passivo dessa relação. Mas sim, concordo contigo, sim, Eduardo. Clarice, eu não Mais sei. alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Mais nenhuma? Todo mundo quietinho hoje. Eles andam meio quietinhos ultimamente. Não, mas eles estão participando bastante, né? Tô brincando com eles, brincando. Sim. É mais assim, ó, Saulo, bom, o que eu vou fazer? Eu vou te agradecer já, né? Já que o pessoal não está fazendo mais colocações, mas eu acho que todos gostaram, né, gente? Pelas manifestações e tudo mais, né? Que gostaram, que foi muito esclarecedora, foi importante. E também, além de trazer, tu está trazendo uma visão também de profissional, né, Saulo? Que isso é importante para nós, né? A CPP também ela é pensada numa perspectiva de auxiliar os futuros, né, os futuros profissionais de uma forma diferenciada. E agora as gurias estão postando, né, que excelente palestra, gostaram. Eu creio que foi bastante importante para todos, né. Uhum. Vou deixar se manifestarem um pouquinho. Deixa eu abrir ali para mim ler, então. Sim, eu acho que esses temas, né, essas várias coisas que a gente falou, né, dentro da questão de gênero e sexualidade, isso rende muito mais, né, tem muitas outras questões que a gente pode, né, explorar e aprofundar, né, e eu acho que é uma discussão, é um diálogo sempre cada vez mais necessário, né, porque porque é só a partir desse conhecimento, né, que a gente vai adquirindo sobre essas questões, só a partir disso que a gente consegue efetivamente mudar o nosso olhar sobre as coisas, né, porque uma coisa é que já é importante, mas uma coisa é a gente dizer que respeita, né, porque a gente tem o entendimento e né, a educação de casa, o entendimento, a empatia para entender que devemos respeitar o outro, e ok, isso já é ótimo, né? Isso já é excelente, assim, né? Mas a gente muitas vezes, né, tem essa ideia, esse posicionamento, né? Eu não aceito, mas eu respeito, né? E já tá ótimo, já atingiu o objetivo em grande parte, né? Mas quando a gente entende, né, quando a gente se aprofunda, entende, a gente respeita e aceita, e isso muda totalmente, né? Talvez para a pessoa que passa a aceitar, né, não mude tanto assim, né? Mas para quem é o alvo dessa percepção, né, faz uma diferença imensa, né? Quando a sociedade passa a aceitar e respeitar, né? Mas eu acho que o respeito já tá suficiente, né? Já está de bom tamanho, como a gente fala. Mas é através do conhecimento que a gente consegue aceitar as coisas, né? Porque a gente entende, né? Aceitar ou não, né? Que bom que eu estava lendo os comentários ali, que bom que eu pude de alguma forma contribuir, né? Sei que tem muito mais coisas que a gente poderia falar, né? Mas se de alguma forma, se pelo menos em partes, né, um pouquinho eu tenha contribuído com alguém, né? Eu acho que já atingi o meu objetivo. Espero que eu tenha atendido pelo menos parcialmente as expectativas de vocês. Muito obrigado pelo convite, pela paciência e presença. Eu que te agradeço, né, em nome da turma, né, nós estamos com alunos também da turma da tarde, né, tanto que eu passei um link especial dessa vez, que deu uma certa confusão, mas semana que vem volta o link normal, tá, gente? Mas foi muito bom, assim, nós todos saímos, assim, felizes, né, Saulo, e eu mais ainda, né, que tu sabe, né, o carinho, né, de prof é eterno, né, e outras vezes eu posso te trazer também para conversar, né, com as outras turmas, né, se tiver essa possibilidade, e assim que tiver oportunidade, eu vou te passar o teu certificado também, tá, que agora encerra e aí eu já faço o pedido. Então, te agradeço, tá,
A Ucamp está sempre de braços abertos para te receber. E agradeço também a todos os alunos que estiveram hoje, tá? Eu fiz um print das carinhas de vocês para a chamada, então fiquem tranquilos, tá bom? Então tá, então, pessoal, até semana que vem. E não esqueça que tem a palestra do Panorama aí, tá? Tchau, muito obrigado. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.